Bem, alunos, bem-vindos a mais uma aula do Ensino Online. Hoje nós vamos ver as consequências do Teorema de Pitágoras. Nós vamos ver a diagonal do quadrado e a altura do triângulo equilátero. E vamos fazer alguns exemplos também. Vamos fazer a área de um triângulo equilátero também, depois de demonstrar a altura em relação aos lados. Ok? Vamos mostrar aqui no quadro, primeiro, essa aula de matemática, logicamente, né, gente? Geometria plana. Diagonal do quadrado. Tá? Nós vamos demonstrar uma forma que relaciona a diagonal do quadrado em função do lado desse quadrado. Nós vamos apresentar para vocês aqui um quadrado. Tá? Quadrado ABCD. Um quadrado, gente, para quem não lembra, é uma figura de 4 lados, é um polígono de 4 lados, tá? Onde os 4 lados são iguais e os 4 ângulos internos valem 90 graus cada um. Nós vamos relembrar depois isso. Então, diagonal do quadrado aqui, essa diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é um segmento que liga dois vértices não consecutivos de um quadrado. Se eu ligar dois vértices consecutivos, B com C, não vai dar a diagonal, vai dar o lado do quadrado. Portanto, a diagonal de uma figura plana é um segmento que une dois vértices não consecutivos, tá certo? Obviamente, com a figura de mais lados, ela pode ter mais diagonais. No caso do quadrado, só podem ter essa diagonal e essa diagonal, que coincidentemente tem a mesma medida. Nós vamos ver mais tarde que tem vários polígonos, que tem várias diagonais e diagonais de valores diferentes. Ok? Então, nós temos a diagonal do quadrado aqui. Traçando a diagonal do quadrado, nós destacamos aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é D, um cateto vale L e o outro cateto também vale L. Transplantei para cá, ó, nós temos aqui o C, o B e o D. Então nós temos aqui o triângulo retângulo BCD. Gente, uma coisa curiosa é que esse triângulo, além de ser retângulo, ele também é isósceles, porque ele tem dois lados iguais, tá certo? Os dois catetos têm a mesma medida. Portanto, a base do triângulo isósceles, nesse caso, é a hipotenusa do triângulo. Esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, que são ângulos da base de um triângulo isósceles, já que os dois catetos têm a mesma medida e valem L cada um. Né? Então, fazendo o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, nós temos que D ao quadrado, diagonal ao quadrado, é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado. Uma coisa dessa mais uma coisa dessa, duas coisas dessa. Então, D ao quadrado é igual a 2 vezes L ao quadrado. Tirando a raiz, né? Fazendo com que... Isso é uma equação, gente. Então, se a gente fizer a raiz dos dois lados, a equação não se altera. Portanto, raiz de D2 é D. E raiz de 2L2, posso resolver essa raiz, já que o L está ao quadrado, ele pode sair da raiz. Portanto, nós temos que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Ok? Então, diagonal do quadrado é L raiz de 2. Gente, lembrando então o seguinte, que a diagonal do quadrado é L raiz de 2, não é isso? Então, se eu tenho um triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa dele, tá, é igual cateto vezes raiz de 2. Por exemplo, se eu tiver aqui L e aqui L, aqui vai ser L raiz de 2. Se eu tiver aqui um abacaxi e um abacaxi, aqui vai ser abacaxi raiz de 2. Se eu tenho aqui 5 e aqui 5, aqui vai ser 5 raiz de 2. Se eu tenho 3 e aqui eu tenho 3, aqui vai ser 3 raiz de 2. Fique muito atento que tem questões da UFMG, principalmente, são questões que, se você lembra disso com facilidade, a questão flui mais rápido. Nós vamos fazer um exemplo disso aqui daqui a pouco, ok? Vamos para uma outra consequência da relação métrica do triângulo retângulo, chamada Teorema de Pitágoras, que é a altura de um triângulo equilátero. Aqui nós desenhamos para vocês um triângulo equilátero. Triângulo ABC. O que é um triângulo equilátero mesmo, gente? É um triângulo que tem todos os três lados iguais, tendo a mesma medida, igual, látero iguais, lado. E temos também os três ângulos, obviamente, do triângulo iguais, valendo 60 graus cada um, já que a soma dos três ângulos tem que valer 180 graus pelas demonstrações anteriores. Lembramos também que a altura relativa ao lado de um triângulo equilátero é também mediana. Então, essa altura relativa ao lado BC divide o lado BC em dois lados congruentes com a mesma medida. Portanto, se eu tenho L, que é o lado BC, eu tenho metade de L aqui, que é HC, e metade de L aqui, que é BH. Vamos destacar esse triângulo aqui, gente, que também é um triângulo retângulo, onde um cateto é H, outro cateto é L sobre 2 e a hipotenusa é L.
colocamos ele aqui do lado, ó, tá? Triângulo AHC, tá? Que é um triângulo cujos dois catetos, um cateto é H, outro cateto é metade do lado e a hipotenusa é L. Fazendo de novo o teorema de Pitágoras, nós temos que L ao quadrado, que a hipotenusa ao quadrado, é igual um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Ou seja, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Colocamos isso aqui embaixo, ó. L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Lembra de pôr no parênteses, porque o 2 também tem que ser elevado ao quadrado, hein, gente? Não esquece, não. Então, L2 é igual a H2 mais L2 sobre 4, porque L sobre 2 ao quadrado é L2 sobre 4, que o 2 também é elevado ao quadrado. Resolvendo aqui, isolando o H na equação, nós temos que H2L2 menos L2 sobre 4. Tirando o mínimo aqui, portanto, nós temos que H2 é 3L2 sobre 4. Se você quiser, tiver alguma dúvida de tirar o mínimo, você dá um pause, faz essas contas e confere se é 3L2 sobre 4 mesmo. Tá? Tirando a raiz, nós temos H é a raiz de 3L2 sobre 4, portanto, a altura de um triangular é L raiz de 3 sobre 2. Então, gente, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. E a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, ok? Vamos exemplificar agora aquela demonstração que a diagonal do quadrado é igual a L raiz de 2. Olha, lembrando que a diagonal do quadrado, na verdade, é a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, não é isso? Se eu tenho um triângulo retângulo com dois catetos iguais, eu tenho que a diagonal do quadrado, ou a hipotenusa do triângulo, é o cateto raiz de 2, ou seja, é L raiz de 2. Então, tenho aqui um exemplo que foi abordado há alguns anos anteriores na UFMG. Tá? Ele deu no exercício o seguinte: ele deu para você um quadrado A, B, C, D. Obviamente, se você sabe que é um quadrado, você sabe que os 4 ângulos são de 90 graus e os 4 ângulos têm a mesma medida. E ele deu que o lado desse quadrado valia 1 unidade de comprimento. Tá? E falou que inscrito nesse quadrado eu tinha um retângulo, um paralelogramo, a princípio. Tá? E esse paralelogramo era EFGH. Falou que o EFGH são pontos que determinavam sobre os lados do quadrado segmentos congruentes. Por exemplo, BF era a mesma coisa do que BE. Do mesmo jeito que era igual a DG, que do mesmo jeito que era igual a DH. Portanto, eu chamei de X esse segmento DG, DH, BF e EB. Eu chamei de X. Ok? Se eu sei que esses segmentos valem X e o lado do quadrado vale 1, se isso aqui tudo vale 1 e esse pedaço vale X, 1 menos X, esse pedaço passa a ser 1 menos X. Então todos esses pedaços, 1 menos X, 1 menos X, 1 menos X e 1 menos X. E ele pediu no exercício para você o perímetro desse paralelogramo, que é a soma dos lados desse paralelogramo. Portanto, eu defini aqui como Y e Z os lados desse paralelogramo, já que os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Portanto, isso aqui é Y, aqui também é Y, isso aqui é Z, aqui também é Z. Portanto, o perímetro seria 2 vezes o Z mais 2 vezes o Y. Bom, se eu fosse fazer do método convencional, eu ia fazer um teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo, ia falar que Y ao quadrado é igual a X ao quadrado mais X ao quadrado, e ia achar o valor disso fazendo um pouco de conta. Se eu fosse fazer aqui também, ó, Z ao quadrado era igual a 1 menos X ao quadrado mais 1 menos X ao quadrado. 1 menos X ao quadrado, lembra que é um produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então sairiam muitas contas, ia ficar um pouco longo o exercício, com muita parte algébrica. Se você lembrar que isto aqui é um triângulo retângulo isósceles, já que esses dois catetos são iguais, você sabe que essa hipotenusa é o cateto raiz de 2. Portanto, eu pus aqui, ó, perímetro, gente, a gente chama de 2P de perímetro, para chamar o P de semiperímetro, tá? Então 2P é o perímetro daquela figura, que vai ser 2Y mais 2Z. O Y, gente, já que é a diagonal de um triângulo, de um quadrado, se você lembrar de desenhar aqui, você vai ver que isso aqui é um quadrado. Isso aqui é a diagonal desse quadrado, que é L raiz de 2, ou então é a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, que é o cateto raiz de 2. Então você sabe que o Y vai ser X, que é o cateto raiz de 2 aqui, ó. Y é igual a X raiz de 2. E essa outra hipotenusa desse outro triângulo retângulo isósceles aqui, ó, Z é igual a cateto raiz de 2, ou seja, Z é igual a 1 menos X raiz de 2.
A conta ficou muito mais suave, tá? Ficou bem suave se você aplica direto essa fórmula. Então tem circunstâncias, é lógico que você não precisa ficar decorando fórmula, tem que demonstrar, saber desenhar, saber fazer teorema de Pitágoras, inclusive nem teorema de Pitágoras você precisa na verdade saber, você precisa fazer semelhança, porque todas essas fórmulas são advindas da semelhança. Mas se você tem essa fórmula mais à mão, você tem uma rapidez melhor, ok? Então nós temos aqui, o perímetro então é 2y mais 2e, portanto o perímetro então é 2 vezes isso, mais 2 vezes isso. Ó. Fazendo aqui a propriedade distributiva, ó, isso vezes isso vezes isso, isso vezes isso vezes isso, nós temos então que 2x raiz de 2 mais 2 raiz de 2 menos 2x raiz de 2. O menos 2x raiz de 2 cancela com 2x raiz de 2, portanto nós temos o perímetro dessa figura, desse paralelogramo escrito no quadrado, é 2 raiz de 2 unidades de comprimento, ok? Uma nova consequência do teorema de Pitágoras, tá? Gente, é a altura de um triângulo equilátero, obviamente, e nós podemos fazer também a área de um triângulo equilátero. Vamos lá. A área de um triângulo equilátero. Nós temos um triângulo equilátero que é um triângulo que tem os 3 lados iguais, os 3 ângulos valendo 60 graus. E eu pus aqui uma altura AH de um triângulo equilátero ABC. Essa altura determina nesse lado 2 segmentos congruentes, ou seja, essa altura também é mediana. E também é bissetrista, gente. Aqui é um de 30 graus, aqui é outro ângulo de 30 graus. Okay? Já que esse ângulo todo vale 60 graus. Então, gente, lembrando, pela demonstração do teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo aqui, AHC, que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, nós vamos fazer a demonstração da forma de área de triângulo equilátero. Olha só, a área de um triângulo qualquer, gente, tá? É base vezes altura sobre 2. Se você lembrar que a área de um retângulo é base vezes altura, e se você cortar um retângulo ao meio, você vai ter um triângulo, que a área é metade de base vezes altura. Por isso que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Ok? Só que lembrando, gente, que a gente tem 3 lados do triângulo e 3 alturas. Se eu colocar aqui essa base, eu tenho que colocar a altura relativa a ela, a altura que chega nessa base. Cuidado, hein? Tá? Então, voltando aqui, ó, se eu chamei esse lado BC de base, eu tenho que usar a altura relativa ao lado BC, a altura que chega no lado BC, tá? Então, se isso aqui é a base, isso aqui é a altura. Se eu fosse usar isso aqui como base, eu tinha que usar esta altura aqui. Se eu fosse usar esse lado AB como base, eu tinha que usar a altura relativa ao lado AB, ou seja, a altura que sai do C e chega no lado AB. Como eu estou usando esta base BC, eu vou usar esta altura relativa ao lado BC. Portanto, no lugar da base, é o lado do triângulo, que é L. No lugar da altura, eu posso colocar L raiz de 3 sobre 2. Portanto, eu tenho aqui base L, altura L raiz de 3 sobre 2, sobre 2. Fazendo essas contas, L vezes L dá L ao quadrado. Lembra que multiplicação de fração, a gente inverte a segunda fração multiplicando, portanto, nós, nessas contas, nós vamos ter que a área de um triângulo equilátero L2 raiz de 3 sobre 4. Então, a diagonal do quadrado é L raiz de 2, tá? A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, e a área do triângulo equilátero é L2 raiz de 3 sobre 4, ok? A gente aproveitando também a área de um triângulo equilátero, nós podemos também fazer a área de um hexágono regular, tá? Um hexágono regular, gente, é um polígono de 6 lados, ok? Se ele é regular, ele tem todos esses 6 lados com a mesma medida. Então, eu posso chamar aqui de L, aqui de L, aqui de L, aqui de L, aqui de L e aqui de L. Gente, para uma figura plana, um polígono plano ser regular, não é necessário apenas os lados serem iguais, é necessário também que os ângulos internos sejam iguais, tá? Então, nesse hexágono regular que eu demonstrei aqui, todos esses ângulos internos têm que ter a mesma medida. Voltando aqui, nós vamos lembrar, tá? Que a forma de área de um triângulo equilátero é L2 raiz de 3 sobre 4. Portanto, gente, a área de um triângulo equilátero é L2 raiz de 3 sobre 4. Vamos demonstrar agora a área de um hexágono regular. Olha só, gente, eu tenho um hexágono. Eu liguei aqui do centro do hexágono até os vértices segmentos. Portanto, eu formei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Só que se eu tenho aqui 360 graus e cada um desses ângulos são iguais,
né? Se são 360 dividido por 6, cada ângulo desse vale 60 graus. Se esse segmento é congruente com esse segmento e esse ângulo é 60 graus, óbvio que isso aqui é um triângulo isósceles, portanto os ângulos da base são iguais. Se essa soma é 180 e esse aqui vale 60, faltam 120, 60 para cada um. Ó, que interessante. Então quer dizer que esse triângulo aqui não é simplesmente isósceles. Ele, na verdade, é um triângulo equilátero. Tá certo? Então, num triângulo, num hexágono regular, eu tenho 6 triângulos equiláteros. Se a área de um triângulo equilátero é L2 raiz 3 sobre 4, a área desses 6 triângulos somados dá 6 L2 raiz 3 sobre 4. Olha só. Então, a área de hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, já que são 6 triângulos equiláteros ali dentro da figura. Então, a área de hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero que a gente já estudou anteriormente, que é L2 raiz 3 sobre 4. Você pode simplificar o 6 com 4, a área do hexágono então é 3 L2 raiz 3 sobre 2. Eu até gosto de usar 6 L2 raiz 3 sobre 4 sem simplificar, porque a gente fica bem claro que a área do hexágono são 6 áreas de triângulo equilátero. Portanto, a gente tem que a área diagonal do quadrado é L raiz de 2, que também é a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, né? Ou seja, num triângulo retângulo isósceles, dois catetos são iguais, então a hipotenusa é o cateto raiz de 2. Nós temos a diagonal do quadrado, então L raiz de 2. Nós temos a altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. A área de um triângulo equilátero, L2 raiz de 3 sobre 4. E a área de um hexágono regular, 6 L2 raiz de 3 sobre 4, já que são 6 triângulos equiláteros, ok?